Gadara, onde nós sabemos que ali existia um homem que estava aprisionado, acorrentado em correntes malignas, aonde precisava de uma libertação, aonde ninguém o ajudava mais, porque a situação que ele se encontrava só Jesus para mudar a situação dele. Então nós vamos ver que Jesus ele tinha um projeto. Quando ele disse para aqueles discípulos, passemos para a outra margem ou para o outro lado, é porque Jesus ele enxergava a alma que estava ali precisando de socorro. E Jesus, quando ele vai mandar os discípulos passarem para o outro lado, e os discípulos vão entrar no barco, os discípulos eles não sabiam o que ia acontecer no meio do caminho. O que ia acontecer no percurso até chegar àquela alma que precisava de socorro, que precisava de ajuda, de misericórdia, de libertação. E aqui o Senhor ele já fala conosco, porque quando Deus ele nos convida para fazer a obra dele, quando Jesus ele nos chama, ele não nos fala o tudo que vai acontecer no percurso. Porque nós estamos aqui e talvez a gente olhar um pouco para trás, a gente, se tivesse no dia que fosse aceitar Jesus, tivessem dito para a gente tudo aquilo que a gente ia passar, talvez a gente ia pensar duas vezes. Verdade. Porque muitas vezes a gente não está ali apto para passar pelo processo. Muitas vezes a gente não quer passar pelos desertos, pelas tempestades. E deve ter sido por isso que Jesus ele sabia que ia se levantar aquela tempestade. Mas ele não avisou aos seus discípulos. Porque talvez se ele tivesse avisado aquilo que ia acontecer, os discípulos nem no barco teriam entrado. Então Jesus ele sabe exatamente o que ele faz. E quando ele vai dizer ali para os seus discípulos, passemos para o outro lado, a Bíblia vai dizer que os discípulos vão obedecer e vão primeiramente despedir a multidão. Porque tinha uma multidão ali que estava sedenta e escutando a palavra de Deus. Mas aquilo que Jesus queria que aqueles discípulos tivessem de experiência era com eles, não era com a multidão. Então teve que a multidão ser despedida para que Jesus entrasse no barco e eles fossem adiante. Glória a Deus. E isso já veio nos falar de coisas, de pessoas, de situações, de cenários que Jesus vai querer que a gente despeça da nossa vida, para que a gente venha avançar naquilo que Ele tem conosco. Como assim, irmã Fabrícia? Tem amizades que nós tínhamos antes que hoje não convém mais ter. Que se tiverem na nossa vida não vão nos aproximar de Deus, mas pelo contrário, vão nos afastar da presença do Senhor. Tem cenários na nossa vida que Deus não quer mais que a gente venha estar. Porque se a gente estiver naquele cenário, isso irá nos enfraquecer espiritualmente. Então tem coisas que sim, nós vamos ter que despedir da nossa vida, para Jesus entrar no barco conosco. Glória a Deus, ele vai aleluia. pregar, ele vai dizer certa vez, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque evangelho é cruz, evangelho é renúncia. Esse evangelho que muitas vezes é pregado por aí, que você vai estar com Jesus e não vai passar por nada, não tem que renunciar a nada, vai ficar do mesmo jeito. Esse não é o evangelho que Jesus pregou. O evangelho que Jesus pregou é um evangelho de renúncia, é um evangelho que fala que nós vamos passar por dificuldades, nós vamos